Vou ler, se ela quiser fazer a leitura dela, fique à vontade. Natália, a Tatiana acho que está sem áudio. Quer falar ou quer que eu leia? Natália? Está sem áudio? Oi, bom dia. Se me permite, eu acho que eu posso falar sim, né? Pode, falar se está breve, pode, tranquilo. Bom dia, gente. Obrigada pela atenção. Eu sou daqui de Atibaia, né? Sou de uma organização de uma ONG chamada Simbiose e nós trabalhamos com um acordo de cooperação com a TNC. Estamos com esse acordo pelo terceiro ano seguido e no ano passado nós desenvolvemos uma metodologia para entender a qualidade de água aqui na região em 3 pontos, né? Pontos urbanizados, pontos de pastagem e pontos florestais. E a gente desenvolveu essa metodologia para entender como vinha a qualidade dessa água. Eu sou gestora ambiental e não sou a responsável por esse projeto. Quem é responsável por esse projeto é o engenheiro ambiental e o biólogo do acordo de cooperação, mas se for interessante ou se a gente puder adaptar esse tipo, porque nós compramos uma sonda móvel, foram 2 pessoas que foram captar, era 1 semana de trabalho por mês, em que esses 2 monitores faziam a captação da água nos pontos definidos e traziam as amostras para análise e fizeram uma metodologia de qualidade desses pontos de água. Então, não sei se isso ajuda, mas eu acredito que pequenos locais de concentração como a Simbiose, né, que faz conservação e entende o território, já conversa com produtores rurais, que a gente teve que bater lá na porta deles, abrir, né, pedir licença na porteira, ir lá pesquisar aquela nascente. Então, de repente, pode ser também uma forma de estar ajudando na extensão aí, junto com a CAT, com todo mundo, fazendo acordos com pequenas organizações assim, que possam estar no território também contribuindo. Nós temos essa pequena pesquisa e podemos até tentar dividir os resultados, se forem interessantes para vocês. Muito obrigada, sempre é tudo muito interessante. Se puder até compartilhar, né? E passo para o Denis, porque aí você já colocou, né, a questão de agregação junto com a entidade CAT, enfim. Denis, o que, Denis, que a Natália falou? Ok, Denis? A gente não está ouvindo. Está sem som. Deixa eu só complementar um pouco do que a Natália falou, Rosane, enquanto o Denis tenta arrumar lá o áudio dele. É só uma... Depois precisa pensar nisso como um conjunto, pensar nos parâmetros que precisam definir, porque acho que, pelo que eu entendo, acho que o que a Simbiose fez me parece seria mais uma análise de qualidade bruta, né, assim, da questão pelo uso de sonda. Mas a gente teve um problema aqui. O professor Adriano, quando conduziu aquele doutorado da Isabel, né, que é aquela doutoradeira aqui em Campinas, um dos problemas da pesquisa que ela encontrou foi esse excesso de nitratos, nitritos, por contaminação de fertilizantes na água consumida, né? Principalmente pequenas comunidades, mas comunidades assim, de subsistência ou de agricultura familiar, que as propriedades são muito pequenas e, portanto, o plantio chega muito perto da residência, o uso de fertilizantes contaminando, né, o uso de nitrato, tal, em índices muito acima do que a OMS preconiza. Então, a gente tem que pensar, depois pode trocar uma ideia com a Isabel, com o professor Adriano, tá? E acho que o que falou, são parâmetros mínimos. A gente vem, né, a gente vem conversando há um tempo, né, junto com você, quais seriam os parâmetros mínimos para não cair na portaria, porque é inviável fazer a portaria para meio rural. Inclusive, né, doutor Rodrigo, deixar bem claro que quando a gente faz análise da água bruta e quando a gente faz análise para a água tratada, mesmo que vão ser padrões diferentes às vezes, né, que a gente possa estar, mesmo que seja a mesma água, mas a finalidade é outra, né? Então a gente precisa estar fazendo esse corte. Perfeito.
não sei se o Denis já pode falar aí. Não, Denis, eu só vou falar da Tatiana aqui, tá? Ó, a sua... Ah, tá. Ok, pode falar, Denis. Não, só que eu pedi, Natália, você me desculpa, mas acabou cortando o som aqui, tem um problema aumentando aqui na transmissão. Você poderia repetir para mim a pergunta? Não, ela disponibilizou, né? Natália, simplifica aí, só para entregar isso que você falou, né? Tá? Denis, eu fiz uma pergunta para entender o tipo de análise que vai ser feita, né? A Rosiane já estava até ali fazendo uma conclusão, mas é porque a Simbiose fez, em acordo de cooperação com a TNC, um trabalho de pesquisa. Estavam falando, né? Nós fizemos de água bruta aqui na região de Atibaia, através de sonda, e eu acho interessante esse tipo de acordo de cooperação com pequenas iniciativas de conservação como a Simbiose, porque ajudam a permear o território com mais... A gente consegue levar monitores para bater na casa da pessoa, sabe? Então, eu acho que se precisar desse tipo de permeabilidade no território, pequenas organizações como a Simbiose pode, de repente, ajudar, e a gente pode disponibilizar o estudo que a gente fez em 2024, se for interessante. Tá, esse estudo que foi feito em 2024 é com relação às análises de água bruta nas propriedades, é isso? Foram três pontos florestados, pontos com pastagem e ponto urbano. Tá, no caso aqui do assunto que estava em tela, em relação ao TR e das propriedades, vai ser um diagnóstico que a gente não vai envolver esse tipo de análise, nesse momento. Vai ser uma análise, vai ser um diagnóstico só da questão do atendimento nas propriedades, tá? A gente não vai entrar no mérito de analisar quimicamente águas, tá? Não vamos entrar nesse mérito aí. Pode ser, Denis, que na hora que a gente vê na questão do laboratório móvel, né? Pode ser que, né? Alguma questão, tá? A minha sugestão, viu, Natália? Né, doutor Rodrigo? Quando a gente discutir a questão das análises, a gente vai discutir a metodologia e aí a gente pode, né? Pode ser, Denis, assim? Entender, porque foram análises básicas, DPO, coisa não, pequena, né? Sim, mas nem mas a gente, exatamente, a gente trabalha com análise básica, análise mais de baixa, média e alta complexidade. E aí a turma do laboratório vai discutir com a gente. Pode ser assim? Mais focado na questão das análises. Quais são aqueles municípios que o doutor Rodrigo falou, aqueles que já estão fazendo plano municipal de saneamento rural, eles seriam, né, os privilegiados com relação a essa questão, e a gente trabalhar essa metodologia de buscar quais as análises que a gente pode chamar de básica, média, alta complexidade, o que a gente vai fazer, tá? Pode ser assim? Denis, doutor Rodrigo, quem falou, Natália, Ana Brasil, ok. Acho que pode ser. Cassiano? Eu vou ler aqui, a Tatiana está sem áudio. Bom dia, estou sem áudio. Sobre a atuação da CAT na área ambiental, quero colocar o projeto Água Paulista Mais Verde, Microbacia 3, foi aprovado na semana passada. Foi um grande esforço da instituição nesse sentido. É um grande passo para a atuação da CAT com recurso financeiro voltado para a recuperação ambiental. Uma afirmação, não sei se o Denis quer comentar alguma coisa. Parabéns aí, Tatiana. Eu ia pedir para a Tatiana fazer porque assim, agora eu não estou direto na CAT, essa informação até agora não chegou aqui para mim, tá? Na Secretaria da Agricultura. Como eu estou aqui no PCJ, eu estou um pouco deslocado nesse assunto, até vou ter a oportunidade de conversar com ela sobre esse assunto aí, já que é recente. Então, Tatiana, boa. Tatiana, então, tá? Conversa dada, você está sem áudio, mas tem um compromisso aí de apresentar para o Denis essa questão que acabou de ser aprovado o projeto, bem importante, bacana. Mais alguém? Acho que não. Então tá ótimo. Cassiana, alguma consideração? Não, Rosiane, não. Pode então, prosseguir. Tá então tá bom, Denis, então muito obrigado aí, né, pela atualização, pelo TR. Parabéns aí, que a gente está fazendo um grande esforço mesmo de conhecer todo o território, tanto urbano como no rural. O Denis levantou a mão. Denis, por favor. Não, eu só queria agradecer a oportunidade de apresentar. Então, nos próximos passos do pessoal do GT Cartilha vai ter esse tempo aí para apresentar, fazer sugestões, tudo. Tá? É importante aí que vocês participem. A gente está num momento aí de transição aí, né, das câmaras técnicas, de renovação de novos membros, tá?
mas a gente vai ter esse tempo aí para poder fazer essas contribuições, tá? Mais uma vez, agradecer a todos aí. Vou pedir licença que vou precisar sair momentaneamente, porque eu vou precisar conversar com o Sérgio os assuntos aqui da MTS, tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado, bom dia. O próximo item de pauta é a palestra 10 anos da política de mananciais do Comitê PCJ, momento de revisão. O Demarque já está aqui com a gente, então ele que vai estar falando sobre isso, discutindo e até também buscando sugestões aqui da CT na nossa reunião. Demarque, muito obrigado por estar com a gente. A palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia a todas. Me ouvem? Sim. Caso o meu sinal aqui caia, eu mudo para o celular. A fazenda aqui, ontem e hoje a gente está com o sinal meio complicado aqui, então se porventura cair o sinal, eu reconecto aqui através do celular. Tá bom. Bom, agradecer a Rosiane a oportunidade e eu vou tentar ser assim, o mais sintético hoje. Esse é um assunto relativamente grande e complexo. A gente já tem atuado aí há quase 10 anos, ou até mais, né, se pensar na pré-construção da primeira deliberação, para motivar, né, e ter como objetivo aqui dessa minha fala, não uma palestra, mas um bate-papo com vocês, a respeito da necessidade, né, da importância de nós aumentarmos a integração e o sinergismo entre o que nós chamamos de política de mananciais PCJ, que é o nosso principal plano de trabalho enquanto Câmara Técnica de Proteção dos Mananciais, e o plano de segurança da água que vocês aqui da CTSAM desenvolvem e atuam, né, vamos dizer assim, mais na área urbana, né, ou quase exclusivamente na área urbana, agora com essa visão mais integrada, e nós mais na área rural. Esse eu acho que é o principal objetivo dessa fala, despertar essa necessidade, né, dessa maior integração, desse sinergia. E acho que ao longo da minha fala, acho que isso vai ficar mais explícito. A Vanessa comentou uma coisa aqui, eu me lembrei que eu acho que há 8, talvez até mais anos atrás, eu fiz uma apresentação da política de mananciais na CTSAM. A doutora Djanira era a coordenadora. E, por coincidência, a doutora Djanira foi minha orientadora de doutorado lá no final da década de 90. E ela, me conhecendo, me convidou, e ficando sabendo que nós estávamos atuando na construção da política, ela quis conhecer melhor o nosso trabalho ali dentro da CTRN, mais CT Rural na época, né? Eram as duas câmaras trabalhando no GT, como é que nós estávamos caminhando. Então, voltar aqui na CTSAM é bastante interessante. Eu acho que depois, se a Rebeca conseguir resgatar isso, mas deve ser 10 anos atrás, acredito. Mas, muito bem. O que não sei se todos aqui conhecem a política de mananciais, não sei quantos de vocês já ouviram falar nessa estrutura, e como hoje, né, CT Mananciais atua com essa, vamos dizer assim, com essa ferramenta para fazer com que as decisões, né, os levantamentos que a gente faz dentro da Câmara Técnica se transformem em alguma ação concreta no território. Então, é uma oportunidade que a gente tem de usar uma Câmara Técnica que é consultiva, né, que é um espaço de discussão e proposição, leve, né, essas considerações, leve essas ideias na forma, né, desse conjunto de uma política que é uma lei, né, uma estrutura de lei, mais uma estrutura de procedimentos, que foi aprovada nas instâncias, obviamente, né, aprovada nas instâncias superiores, que hoje aplica o recurso da cobrança no território, pensando ou tendo como foco principal a proteção dos mananciais. Eu acho que é uma forma, inclusive, de motivação, né, de fazer com que todas as instituições que estão presentes numa Câmara Técnica sintam que podem, de alguma maneira, acabar contribuindo, né, que essas discussões acabam se transformando em ações concretas de campo.
Tá? Acho que isso é uma motivação importante nesse espaço nosso aqui, que é grande parte voluntário, né? Para a gente saber que essas discussões não são filosóficas ou não são teóricas, né? Elas se transformam em ações concretas de campo. Muito bem. Nós começamos lá em 2012, mais ou menos, o Denis estava, inclusive, presente como representante da CT Rural, com uma ideia num GT chamado GT-PSA, só que no caso nosso lá é o pagamento dos serviços ambientais, né? Esse GT-PSA tinha um objetivo: criar alguma coisa que fosse capaz de multiplicar o sucesso de Extrema, do município de Extrema, lá em Minas Gerais. Nós tínhamos esse case, era um case de sucesso, era um case que nós tínhamos ganhando prêmios, sendo motivação, né, de ilustração do PCJ como um caso de sucesso. Nós queríamos que os outros 75 municípios também tivessem a mesma relevância com um programa desse tipo. E esse GT-PSA tinha o pagamento por serviços ambientais como o seu objeto de trabalho principal. Ao longo do tempo, nós começamos a entender que, na verdade, o pagamento por serviços ambientais, seja em espécie ou em outras ações, ele já não era mais o objeto principal da nossa estratégia, mas uma das ferramentas que depois se apresentou como importante, mas não prioritária dentro do contexto dessa política pública. O que aconteceu ao longo desse tempo? Nós tivemos uma alavanca que nos ajudou muito a introduzir os assuntos que estavam presentes nessa discussão ali dentro do GT no âmbito do comitê como um todo, que foi a crise de 2013 e 2014. Essa crise acabou sendo uma espécie de mola propulsora, né, das discussões que nós estávamos tendo ali. Foi a primeira vez que nós tivemos, talvez assim, eu pelo menos, né, presenciei uma situação tão crítica, né, em que as discussões que até então eram as mais comuns, né, eu brinco que eram engenheiros civis, em grande parte, discutindo saneamento urbano, e que do ponto de captação a montante, pouco se falava, pouco se discutia, pouco estava presente, né, inclusive na aplicação de recursos. Essa crise acabou dando para nós visibilidade, né, essas discussões nas áreas de contribuição que fazem com que essa água chegue até esse ponto de captação dos municípios ganhasse uma relevância. Aí assuntos como plantio de árvores, né, ou restauração florestal, restauração ecológica, manejo conservacionista de solos, saneamento rural, né, preocupação com estradas rurais, começasse a ganhar relevância a ponto do Moretti brincar conosco e nos chamar da bancada verde dos comitês, né? Isso foi um problema, né, que nosso território enfrentou, mas que acabou, de alguma maneira, alavancando e dando relevância e fazendo com que, na atualização do plano de bacias, nós ganhássemos a oportunidade de investir recursos pela primeira vez, esse atual plano de bacias, e, por exemplo, em ações conservacionistas de solo, sejam elas das mais diversas. E mesmo a restauração florestal também era muito questionada, ou praticamente não tínhamos recurso nenhum para investimento nessa área. Então, essa é a primeira evolução que a política tem nesses 10 anos de existência. Nós fomos, dentro do próprio comitê, ganhando relevância e discussão de temas que até então, por questões de prioridade, obviamente, né, por questões múltiplas aqui, que nós não tínhamos esse espaço, né? Eu brinco que eu sou engenheiro agrônomo, o Denis é engenheiro agrônomo, então hoje a gente, esses outros profissionais da biologia, né, eventualmente até veterinários, hoje discutem a gestão dos recursos hídricos aqui conosco. O que é interessante destacar, paralelo a essa evolução desses 10 anos? Dentro do ambiente dos comitês, além desses comentários que eu fiz, uma coisa bastante interessante que aconteceu foi que nós passamos de uma visão mais compartimentada, mais disciplinar, que as câmaras técnicas tinham, em grande parte, e passamos a ter uma visão mais transdisciplinar. Eu acho que eu comentei aqui de estar apresentando a política aqui na CTSAN 10 anos atrás, lá, quando a doutora Djanira coordenava,
foi uma das câmaras técnicas. Eu acho que nós passamos por todas, de alguma maneira, algum assunto acabou despertando interesse e discussões conjuntas com praticamente todas elas, ao longo desse percurso. Nós somos de origem CTRN mais CT Rural, então a gente considera que a nossa política ela tem dois pilares, né, de integração e de educação. Então nós começamos a olhar para as áreas de produção agropecuária, como essas áreas do território rural, onde estão a maior parte dos mananciais, de forma a integrar a preservação ambiental com a produção agropecuária, com o turismo e outras ações de território que possam gerar recursos e qualidade de vida e elevação socioeconômica desse território, né? E, consequentemente, a perpetuação desses negócios, né, pensando que eles são, em grande parte, bastante importantes para a retenção de água na bacia, além do solo, como uma estrutura extremamente viva, né, dinâmica e complexa, que pode se transformar num grande filtro. Não só ele permite que a água alimente os nossos lençóis freáticos, quanto também pode servir como um espaço de filtragem e neutralização de muitas das substâncias que são complexas e complicadas, né, do ponto de vista de abastecimento urbano. Então, ao longo desse tempo, nós fomos dialogando com além da CT Rural, com a CT Educação Ambiental, com a CT ID, em termos de inovação e transferência de tecnologia. Nós fomos dialogando com a CT Águas Subterrâneas, em função de entender como a política e ao olhar para esse território pudesse também ter um olhar do geólogo em relação a quais seriam as áreas que poderiam contribuir mais com o reabastecimento dessa água subterrânea, porque a água é única, né, obviamente. Como é que esse olhar, né, da Câmara Técnica poderia agregar valor ao nosso trabalho. Nós, por exemplo, dialogamos com a CTOL, com a Cecília, discutindo, por exemplo, outorga coletiva, como é que dentro de uma bacia os atores que estão presentes discutem outorga, não de uma forma individualizada, mas de uma forma integrada e coletiva. Nós fomos discutir com a Câmara Técnica de Saneamento, por exemplo, a importância de um olhar para esse território com mais intensidade na hora de discutir e elaborar os planos de macrodrenagem. O doutor Rodrigo citou aqui o Capivari, o Jundiaí, né? Nós fizemos um esforço muito grande de tentar mostrar o quanto essas áreas de contribuição, essas áreas rurais, podem mitigar, né, alguns efeitos de excesso ou falta d'água no nosso território. Nós vamos dialogar com a CT, por exemplo, com o Alexandre, lá com o CT Monitoramento, pensando em como melhorar o micro monitoramento dessas bacias. Aqui também, eu esqueci o nome aqui da ONG Simbiose, aqui, me fugiu o nome dela, depois eu peço desculpa a ela, falou sobre esse monitoramento da qualitativo nessas áreas, né? Nós também discutimos com o Alexandre hoje com essa disponibilidade de microsondas, né, de tecnologia, né, de transformar essas bacias e microbacias em bacias inteligentes, né, que tenham essa facilidade, que tenham essa potencialidade de nos fornecer dados de uma forma mais barata, simples e contínua, que nos indique não só a macro avaliação qualitativa, que já é restrita, né, e a quantitativa, que tem mais uma amplitude maior, mas que essas microbacias importantes, que têm contribuição aí como manancial, né, das nossas áreas frente urbana, tivessem a Natália, que acho que é a Natália que clicou aqui, acho que é a Natália que falou, né, sobre essa disponibilidade desses equipamentos, ou equipamentos móveis, ou microsensores capazes de dar esses dados, né. Então, isso é só para mostrar para vocês que a gente foi saindo de uma visão de comitê de 30, 35 anos atrás, muito de infraestrutura cinza, né, de visão urbana. Ao longo desse percurso, a gente começou a introduzir o conceito de infraestrutura natural, ou soluções baseadas em natureza, né, integrando as ações e mostrando que, na verdade, nós precisamos desses conjuntos de ferramentas trabalharem juntos. Não é trocar infraestrutura cinza pela natural, não, é somar onde é necessário uma infraestrutura cinza, ou simplificar ou reduzir o seu tamanho através de ações de soluções baseadas em natureza, né? Então nós fomos ampliando a visão, por exemplo, de saneamento rural, que era quase que estrita
urbana hoje para uma visão de saneamento rural, de abastecimento qualitativo, e o próprio meio rural é um consumidor, né? As áreas onde há irrigação, nossa região não tem tanto, mas em outras bacias a questão do uso da água, né, para irrigação é o principal consumidor. Nosso território aqui é invertido, nós temos acho que mais já de 80% urbano industrial e 20% rural. O agropecuário e nas outras bacias normalmente é invertido, 70%, às vezes até mais, o uso rural. Então, essas são ações que permearam, então, a evolução desses 10 anos da política. Então, quando a Rosiane, nós estávamos ali no evento comentando, ela inclusive me mandou o material, eu não conhecia o professor Pedro Vieira, né? Professor José Manuel Pereira Vieira, né? José Vieira, li o material e a gente se sente contemplado ali, gente, acho que, por isso que eu digo da integração e do sinergismo entre as ações, porque quando vocês, dentro do ambiente de vocês, falam um plano de segurança da água para o abastecimento ou para as áreas de mananciais, nós estamos dialogando com os mesmos desafios, né, a mesma complexidade que vocês estão olhando para esse território, nós, nesses últimos anos, temos também nos desafiado a evoluir, a avançar também nessas discussões, de qualificar, de entender melhor a bacia hidrográfica, detectar, eventualmente, criticidade ou pontos de desafio nesse território e tentar fazer com que a gestão municipal, principalmente, dê um olhar, né, mais crítico, um olhar mais preocupado, né, com essas criticidades de território e atuem de forma a garantir que a gente tenha água em quantidade e qualidade nos pontos de captação. Esse é o desafio. Então, a estrutura da política, de uma forma muito simplificada, ela foi construída, essa política, olhar primeiro para o município e falar para o município, onde que está a microbacia mais relevante, ou uma das mais relevantes do ponto de vista de abastecimento. É lógico que varia muito entre municípios, né? Municípios que dependem de outros municípios, tem municípios como Nova Odessa, Santa Bárbara, aqui no meu redor, tem os seus mananciais praticamente restritos dentro do seu território, mas Americana, que está entre esses dois municípios, depende do rio Piracicaba, porque o Quilombo é praticamente esgoto a céu aberto, né? Tem uma represa muito grande, mas também que não contribui para o seu abastecimento, depende do rio Piracicaba, do início do rio Piracicaba, consequentemente de toda a área de contribuição. Então, o manancial que abastece Americana, na verdade, está ligado aos rios Jagari, Camanducaia e Atibaia, de uma forma muito mais importante do que Nova Odessa e Santa Bárbara, por exemplo. Então, a gente constrói a política com o que a gente chama de programas. O primeiro programa é esse, é fazer com que o município olhe um pequeno espaço do seu território, identifique essa microbacia como importante e atue para que haja transformação efetiva desse território de uma forma protetiva, de uma forma em que a gestão, principalmente de solos e florestas, se for uma área exclusivamente rural, se for uma área periurbana ou que tenha alguma área urbana que seja concomitante, que ela seja tratada com devida relevância e importância do ponto de vista da contribuição do abastecimento, o quanto importante é para o abastecimento urbano, principalmente, né, o urbano, industrial e humano, e também, é lógico, do seu próprio território em termos de dessedentação e eventual uso agropecuário. Então, esse é o propósito. E aí tem todos os desafios de você juntar esses atores, esses proprietários. Aí vem essa cartilha que o Denis hoje comentou com vocês, o desafio de dialogar com o produtor, que tem uma cultura própria, que tem uma certa forma de atuar, que precisa de uma abordagem diferenciada, não é simplesmente apertar a campainha e achar que tudo vai acontecer, não, é diferente. A consideração de que organizações locais são importantes, sim, muito, inclusive na atualização da política agora nos 10 anos, nós estamos usando uma ferramenta que a gente tem dentro da política, chama-se Unidade de Coordenação Executora, que é a UCE, que deve utilizar essas instituições como, por exemplo, essa de Atibaia, como uma ferramenta local, junto com a prefeitura, junto com a extensão rural, no caso a CAT, ou outras instituições que tenham relevância, né, para que auxiliem, que atuem junto com o município
para que essa mobilização dos proprietários, com esse processo de entendimento da importância, seja relevante e que haja uma mudança de comportamento e que as práticas, né, não só conservacionistas de florestas, né, sejam APPs, ou sejam reserva legal, ou eventualmente até florestas, por exemplo, unidade de conservação privada, ou as próprias práticas produtivas sejam de forma a contribuir para a infiltração, retenção da água no território e eventualmente, inclusive, filtragem dessa água com maior qualidade para abastecimento da água subterrânea. Então, esse é o primeiro passo, esse é o nosso chegar no território, é fazer a primeira abordagem no município. O segundo é fazer com que essa microbacia seja ligada com a área urbana e tenha lá na sua gestão, né, é lógico que a gente, no início do processo, desperta ali quem são os seus atores, cria-se uma que a gente chama de UGP, que é uma unidade gestora de projetos, que é quem é que tem mínimo de governança nesse local, quem é que é relevante, quem é que tem influência nesse território. Fulano, tal. Então a gente tenta juntar, aproveita às vezes o Conselho Municipal de Meio Ambiente, aproveita o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Essas estratégias todas, elas são mecanismos de fazer com que o município comece a se apropriar da política de mananciais. O comitê e a própria estrutura do plano de bacias, do qual a política de mananciais é a engrenagem, ela é propositiva, ela tenta atuar no território, ela tenta influenciar, ela subsidia ações, mas se o município, ao longo do tempo, não começar a criar, amadurecer uma governança, a chance desse processo definhar e não perpetuar é grande. Então a gente começa a fazer um link entre essa microbacia, a importância desse trabalho que está sendo feito pelo comitê e as outras associações, né, das instituições presentes, que seja relevante para o município. Então a gente desperta interesse e começa a mostrar esse processo para a Câmara de Vereadores, para o prefeito, para a sociedade em geral. Inclusive o programa 2, que é o segundo passo, ele exige uma lei específica para a transferência de recursos, né, o pagamento por serviços ambientais, para que esse território receba, né, ou passe a usufruir daquele conceito, daquele princípio de que o produtor é um sujeito capaz de receber recursos, de receber dinheiro, e aquele que é o consumidor, que em grande parte está na área urbana, seja o sujeito de fornecer esses recursos ou colaborar para essa transferência de recursos para a proteção desse território. É um princípio desafiador. Eu acho que quando a gente conseguir uma integração maior dos planos de segurança da água, talvez a gente consiga avançar nesse conceito, nesse princípio e avançar mais. Inclusive, por exemplo, na região do Cantareira, que abastece 8 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, há uma distância gigantesca entre esses dois entes que precisam, de alguma maneira, criar conexão e entendimento da importância desse manancial para esses consumidores. Aqui a gente está falando de uma microbacia dentro do próprio município, criar essa ponte, esse entendimento. Por quê? Nós precisamos de uma proteção desse território. E aí a gente entra num outro desafio que nós temos enfrentado nesses 10 anos. As políticas públicas municipais não